Ô, louco, você tá com sono? E eu com energia? Nossa, gente, não, eu tenho 130 e poucos quilos aí. Você acha mesmo que eu tenho energia? Tenho nada. Energia reservada. Verdade, eu tenho energia reservada, né? Lipídios, vocês lembram de lipídios? Então tudo bem. Bom, galera, seguinte então, a gente vai falar aí sobre DNA, né? Como eu já falei lá, uma aula de aprofundamento do assunto DNA. Bom, antes da gente começar então, o que eu preciso que vocês façam? Por favor, eu preciso que vocês participem e que vocês lembrem para mim. DNA, o que vocês lembram quando a gente fala de DNA? Vai lá, fala no chat, fala, abre o mic, qualquer coisa. O que vocês lembram? Hein? Bom, eu não vou sair daqui enquanto vocês vão falar. Boa, Newton. Então a gente genética, certo? Então tá legal. Dessa parte de genética que estuda as características, né? A hereditariedade. Bom, o que mais? Vai, gente. Oh, tem mais. Como que funciona a genética? E aí, o que vocês lembram do DNA? Como que ele atua com a genética? Hã? Não entendi nada, mas beleza. Vai lá. Ninguém mais, gente? Beleza. Bom, seguinte. Oi, Ana. Sei que entrou aí agora. Fala pra gente, o que você lembra quando a gente fala de DNA? O que vem na sua cabeça? Tô esperando a galera falar. Eu falei, se eles não comentarem hoje, eu não saio daqui. Boa, Abner. Cromossomos, RNA, que é outro ácido nucleico, né? Ana, você está tentando falar? Pode falar. Boa noite. Boa noite. De genética. Beleza. Falou de genética, o Newton também falou. Tá certo, galera. Eu vou então compartilhar com vocês aqui uma lousinha, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouco nela antes de ir para os slides que eu tenho aqui para vocês. Beleza? Então, quando a gente fala do DNA, do desoxyribonucleic acid, ou ácido desoxirribonucleico aqui no Brasil, né? O que a gente tem que entender? Que o DNA, ele nada mais, nada menos é do que o quê? Do que uma molécula de fita dupla. Tá certo? E aí, o que a gente aprendeu até agora? O que vocês viram até agora sobre DNA? Só um minutinho aqui. O livro tem. O que vocês viram até agora sobre DNA, né? Então, as informações que a gente tem por enquanto é essa. Que o DNA é uma molécula de fita dupla, tudo bem? E que se a gente pegar um segmento específico desse DNA, tá certo? Ele vai ter uma certa informação nesse segmento específico, ok? Como chama mesmo esse segmento específico do DNA? Alguém lembra o nome? Desse segmento específico que eu pintei aqui em vermelho? Vai lá. Eu sei que vocês sabem. Como que eu dou o nome do segmento específico lá do DNA? Hein? Começa com G, termina com N. Quem pensou aí gene, tá certo. Beleza? Então, a partir do gene, o que vai ser feito, né? Então, a partir desse segmento específico, a gente vai ter um processo, que isso aqui eu falei na segunda aula para vocês, né? Um processo chamado de transcrição, né? E a partir desse processo de transcrição, feita com uma enzima específica. Agora sim, eu preciso que vocês lembrem o nome dessa enzima que vai fazer esse processo de transcrição. Alguém lembra? É a chamada RNA polimerase. Ela vai fazer um polímero, certo? Polímero é uma molécula, né? É uma estrutura
de várias partes se repetindo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma fita, e o Abner já falou pra gente o nome dessa fita, é uma fita de RNA, tudo bem? Só que qual RNA? Mensageiro, beleza? Então, a partir do nosso gene, a gente consegue fazer uma fita de RNA mensageiro. Após isso, né? Isso aqui não é novidade, eu só estou relembrando com vocês. Após isso, acontece, então, um processo de tradução. Onde que ocorre essa tradução? Ela ocorre lá no citoplasma, que a gente falou na nossa aula de domingo, né? Numa organela específica chamada ribossomo. Beleza? Aí, após a tradução, o que a gente vai formar? A gente vai formar uma proteína, tá? E por que eu tô falando disso? Por que isso é muito importante, gente? É bom vocês saberem disso, né? De cor e salteado. Uma proteína, certo? Ela nada mais, nada menos é do que um conjunto de aminoácidos, tá? Então tá aqui. Esse RNA, ele vai alinhar os aminoácidos, beleza? Pronto. Se eu tenho aqui um conjunto de aminoácidos, eu tenho uma proteína. Então, vamos lembrar que as proteínas são formadas por vários aminoácidos, tudo bem? Nossa, que eu pus uma crase aqui. Ácidos, beleza? E o que é importante das proteínas? Elas desempenham diversas funções no nosso corpo. Só que o principal é o seguinte... O principal é que essas funções que elas desempenham no nosso corpo, e não só no nosso corpo, no corpo de todo ser vivo, é justamente porque elas, né, as proteínas, definem, tá, nossas características. Tudo bem? Então, gente, isso é muito importante vocês guardarem no coração de vocês. As proteínas definem nossas características, certo? Ou seja, as proteínas que são responsáveis, né, por ser o que somos, por ter estruturas que temos, por termos funções do nosso corpo do jeito que elas são. Quem está fazendo tudo isso são as proteínas, tudo bem? A minha pergunta é, da onde que então vem a informação para a gente fazer as proteínas específicas no nosso corpo? Tranquilo, Levi? Vai lá, gente. Da onde que vem as informações para a gente alinhar os aminoácidos certinho e fazer as proteínas que a gente precisa? Hein? Vai, gente, eu quero ouvir vocês. De novo, eu vou perguntar de novo, então. A gente tem as proteínas e elas definem nossas características, certo? Então, tudo que nós somos, a cor do olho, cor da pele, tamanho, formato do cabelo e tudo mais, né? Seja nós ou outros seres vivos, que a gente já tá vendo, né? Tudo isso é porque tem proteínas que trabalham no corpo desses seres vivos para fazer deles o que eles são, né? A pergunta que eu fiz, da onde que vem então a informação para construir uma proteína para aquele ser vivo ser daquele jeito? Vai, gente, não é difícil. Respondam aí. Da onde que vem essa informação? Tô esperando. Tô esperando. Boa, Newton. Do RNA mensageiro. Legal. E o RNA mensageiro vem da onde? Perfeito. Do DNA. Então, as informações para fazer as proteínas, para sermos o que nós somos, elas vêm da onde? Do nosso DNA.
certo? É por isso que o DNA é uma molécula que guarda informação. Então, se você tem o DNA, você consegue fazer a proteína que você precisa, né? E por que eu estou batendo nessa tecla? Por que eu estou falando isso? Porque o DNA, muitos costumam falar que é a molécula da vida, e com razão, certo? Porque além dele guardar informação para fazer as proteínas que definem nossas características, né? Ele tem outra capacidade, certo? E qual que é essa outra capacidade do DNA? Quem não lembra, né? Eu vou trazer aqui de novo para vocês. Ele faz um processo chamado duplicação, né? Duplicação, tá? Ou replicação, né? Vocês podem achar com esse nome também. Duplicação ou replicação, tudo bem? E como que chama a enzima que vai fazer essa duplicação, essa replicação? Ela vai ser chamada de DNA polimerase, certo? DNA polimerase. Guardem isso que eu estou falando para vocês. Guardem essa aqui, ó. DNA polimerase. Guarda a importância dela. Ela vai ser importante para fazer justamente o quê? O DNA vai ser aberto, tá certo? Vai uma fita de cada lado, beleza? E olha o que vai acontecer agora. Vai ser formada uma nova fita, né? Isso aí vocês já viram também, não é novidade para vocês, mas vai ser formada uma fita complementar, tá certo? Então vai ser formada uma fita complementar aqui. E agora, antes você tinha uma única molécula de DNA, agora você tem quantas? 2 moléculas do DNA. Então essa molécula de DNA, ela é tão importante que ela consegue fazer essa autoduplicação, tá certo? Através dessa enzima DNA polimerase. Tudo bem? Tranquilos, galera? De boa até aí? Vai lá, por favor, respondam, gente. De boas? Ok. Agora vai ser o seguinte. Deixa eu ver. Agora vai ser o seguinte. Calma aí. Beleza. Bom, eu vou parar de apresentar agora a lousa e a gente vai um pouco para uns slides que eu tenho aí com vocês. Pronto. Então tá aí nossa aula de DNA aprofundado, tudo bem? E boa. Isso aqui a gente já viu, tá certo? Só um minutinho. Que o DNA é uma molécula de fita dupla, o RNA é uma molécula de fita simples, tá? No DNA a gente tem as bases nitrogenadas, que são a citosina, guanina, adenina e timina, né? Citosina, e no RNA a gente tem citosina, guanina, adenina e uracila no lugar de timina. Até aí, beleza. Olha aqui de novo, a fita de DNA dupla, você faz a transcrição, você forma um RNA. Aí você faz a tradução, você junta os aminoácidos, você faz a proteína e boa. Isso aqui a gente acabou de ver lá, vocês viram não faz muito tempo. Agora, vamos identificar justamente isso aqui. Projeto Genoma Humano. Isso é de extrema importância. Alguém já ouviu falar do Projeto Genoma Humano? Hein? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar esse termo, genoma, em alguma parte. Boa, Levi. Levi, acho que você chegou a assistir essa aula no passado, não sei se está fresca essas coisas na sua cabeça, mas por favor, comenta aí, Levi. O que você lembra aí? O que é o genoma, né? Primeiramente, esse termo, genoma. Alguém consegue dizer para mim o que é genoma? Isso. Genoma vem de gene, né? Gene vem de origem, tá certo? Então, o genoma é o conjunto, quem quiser já anotar aí, né? Tá aqui. Mas o genoma a gente pode identificar como sendo o conjunto de todo o DNA de um organismo. Então, isso que vai ser o genoma, o conjunto de todo o DNA de um organismo, beleza? Então, todas as informações genéticas de um organismo, a gente vai chamar de genoma, né? E o Projeto Genoma Humano, ou PGH, certo? Ele vem aí
entre 1990, né, ano que eu nasci, ano do ventilador quebrado, 90, entenderam? Enfim, entre 1990 e 2003, tá? Então, esse projeto Genoma Humana, ele consistia justamente no quê? No mapeamento, no sequenciamento de todo o DNA humano. Então, tudo que a gente viu lá sobre o DNA, que ele contém informações para fazer proteína, esse projeto Genoma veio com essa ideia de pegar um ser vivo, pegar uma célula desse ser vivo, e a partir dessa célula que você pega do ser vivo, você extrai um DNA, certo? E aí você consegue analisar parte por parte, genes por genes desse DNA, para saber quais proteínas que ele produz, né? Entre outras coisas, beleza? Então esse foi o projeto Genoma Humano, o projeto de sequenciar todo o DNA. Eles já vinham fazendo isso com outros animais, tá certo? Já vinham fazendo com ratos, com chimpanzés, com coelhos, com moscas, entre outros. O humano foi um dos últimos, tá certo? E quais foram os objetivos, né, do sequenciamento do genoma humano, né? Os objetivos foram justamente identificar genes para propensão para doenças e de propensão às doenças. Como assim? Então você vai analisar, você vai no laboratório, pega uma fita de DNA, né? E aí você analisa os genes que tem e vê as proteínas que ele produz, tá certo? E com isso você vê, peraí, esse cara tem capacidade para produzir essa proteína. Então, essa proteína pode causar no futuro um câncer nessa pessoa. Essa proteína pode causar, sei lá, propensão ao alcoolismo. Essa proteína pode desencadear uma série de eventos que pode vir a dar diabetes. Então, com o genoma humano, foi capaz agora de você identificar no ser humano, né, as proteínas que podem causar isso nele, tá certo? Então, isso é um tanto fantástico se você for analisar, se você for conseguir prever, né, conseguir prever a partir do quê? De uma molécula que você tem no corpo, a partir de uma proteína que o ser humano, um ser vivo, pode formar, né? E lembra que eu falei? Qual que é a função das proteínas do nosso corpo? Eu quero que vocês falem agora. Eu falei lá no começo, eu quero que vocês falem. Qual que é a função da proteína no nosso corpo? E aí? Qual que é a função das proteínas do nosso corpo? Perfeito, Newton. Dar nossas características, tá certo? Então, o que está acontecendo? A gente está vendo como que a gente pode controlar essas características a partir do quê? Do sequenciamento do genoma humano. Beleza? Bom, o que a gente tem de informação com isso, com esse projeto aí finalizado em 2003, né? A gente tem que o genoma humano, né? Então, todo o DNA do ser humano tem aproximadamente 3 bilhões de bases nitrogenadas, tá certo? 3 bilhões de bases nitrogenadas. Então, o DNA é toda essa quantidade, 3 bilhões, né? É aproximadamente 3.000 bases cada gene, certo? E o nosso genoma, né? O conjunto todo do DNA do nosso corpo tem 25.000 genes, certo? Então, nós, seres humanos, podemos dizer que temos uma quantidade de 25.000 genes no nosso genoma, tá certo? Eu trago essa foto aqui porque começo do ano passado, essas duas pesquisadoras da USP de São Paulo, elas foram uma das primeiras, das pioneiras, a sequenciar o genoma do SARS-CoV-2, né? O vírus causador do Covid-19, tá certo? Então, foi um grande feito aí delas, e isso ajudou muito a alavancar pesquisas em cima aí dessa pandemia, beleza? Então, o genoma, né, ele não só é sequenciado em humanos, lembra que eu falei, em vários outros seres vivos, tá certo? Bom, agora é o seguinte, após você sequenciar o genoma humano, né, o que você tem aqui? O legal da ciência é isso, né? Você consegue resolver uma questão e surgem várias outras. E o mais da hora ainda é o seguinte, que a ciência é capaz de dizer, eu não sei por enquanto. Ela tem humildade suficiente para falar, eu não sei,
mas quem sabe no futuro, e não inventar quando não sabe responder alguma coisa, como outras áreas do conhecimento faz. Mas enfim, olha só que legal. Com o sequenciamento do genoma humano, né, a gente teve essas dúvidas que surgiram. Se a gente tem, né, se temos 25 mil genes no nosso genoma, tá certo? Como produzimos 100 mil proteínas, certo? Então, realmente, proteínas não é difícil, que nem era o genoma na época, de você identificar. Então, você pega aí um ser humano e consegue identificar as proteínas a partir de um projeto chamado proteoma, certo? Genoma identifica os genes, o DNA, proteoma identifica as proteínas. E essas proteínas já haviam sido identificadas faz tempo. Então a gente sabe que são produzidas em torno de 100 mil proteínas no nosso corpo. E a gente tem apenas 25 mil genes, né? Então é essa pergunta, como que 1/4 da quantidade de proteínas consegue produzir toda essa quantidade, né? E a segunda dúvida, o que foi descoberto também com o genoma humano? Apenas 1,5% de todo o nosso DNA tem informação para codificar a proteína, certo? Então, só 1,5% que a gente consegue fazer isso. E a questão é, o que são esses 98,5%? Tá? E aí eu vou esperar um pouco vocês falarem aí. E aí, gente, o que vocês acham que pode ser? Hã? Fico no aguardo aí de vocês comentar alguma coisa. Por favor, chuta. Nem que esteja errado, gente. Chuta, falem, participem, por favor. Vai lá. O que vocês acham que são as respostas para essas duas perguntas? A primeira, né? Como que 25 mil genes são capazes de codificar 100 mil proteínas, tá certo? E o que seriam 98,5% do nosso DNA? Já que só 1,5% que codifica proteína. Vai, gente, tô no aguardo. Bom, enquanto vocês não falam aí, eu vou esperando. Ninguém mesmo vai falar? Deixa eu ver alguém. Emily. Tá aí, Emily? Ah, é, Levi? Entendi. Um gene produz vários tipos de proteínas. Legal. Olha aí, a Lana tá no caminho. Perfeito. Um gene pode produzir várias proteínas, mais de um tipo. Perfeito, Lana. Muito bom você ter comentado isso. Vai lá, quem mais pode falar isso? Ou outra coisa. Boa. Não, Lana mandou bem. Vai lá, Emily. Tava perguntando para você. E aí, o que você acha que é 98,5% daquele DNA que a gente tem? Emily. Gui. Você quer falar pra gente o que você acha que é esses 98,5%? Não, não faz mal. Chuta qualquer coisa. Patrícia. Gui. O Newton já até saiu da reunião para não falar? Tá bom, gente. Mas pelo menos vocês comentaram no chat. Enfim, eu sei que vocês estão vivos. Eu não tô dando uma aula só pro computador, então, pelo menos. Seguinte, galera. Vamos lá, então. Primeiramente, né? Vamos saber um conceito que é o chamado DNA lixo. É esse termo mesmo usado, DNA lixo, tá certo? Se for um termo mais técnico, a gente vai chamar de região hipervariável do gene,
tá certo? Então, o que acontece, gente, que a gente estava falando? Esse DNA lixo, ou seja, esses 98,5%, eles são DNA lixo, tá certo? E desse DNA lixo, quais as possíveis hipóteses, né? Quais as possíveis explicações para a gente entender o que são o que é esse DNA lixo que a gente tem? 98,5% do nosso DNA é DNA lixo. Quais são as explicações? Bom, a primeira delas, né, é que 2/3 desse DNA lixo, ele é DNA viral. Como assim DNA viral? Aí a gente vai vir aqui um pouquinho na nossa lousa e a gente vai entender mais ou menos o seguinte. Lembra que a gente falou de vírus e como que são os ciclos dos vírus? Então você tem uma célula aqui, né? Aí o que vai acontecer? O vírus infecta uma célula, certo? Então você tem aqui um vírus, ele vem aqui, ele infecta uma célula com o material genético dele, tá certo? E aí esse material genético pode fazer o quê? Ele pode se incorporar no DNA dessa célula, tudo bem? Então incorporou no DNA dessa célula. Aí o que acontece? A partir desse DNA viral, vão ser produzidos novos DNAs virais, que também vão fazer proteínas virais, né? As cápsulas do vírus, e logo vai estourar essa célula e vão ser libertados vários vírus, né? Fora da célula. Tudo bem? Quem não lembra, esse ciclo, né, que o vírus faz é o ciclo que a gente vai chamar de lítico, tá bom? Que ele vem e quebra a célula. Por isso que a gente chama de ciclo lítico, tá bom? Então, beleza. Esse é o ciclo lítico. Só que o outro ciclo que o vírus pode fazer é justamente esse. Ele vem, coloca o DNA na célula, o DNA fica dentro da célula, e aí o que acaba acontecendo? A célula vai se reproduzindo, e no que ela vai se reproduzindo, o DNA viral vai se reproduzindo também. Então esse DNA aqui do vírus, em vermelho que eu estou desenhando aqui, vai se reproduzindo junto com a célula, né? Por quanto tempo? Não sabemos. Por quantas gerações? Não sabemos, tá? E aí pode muito bem acontecer desse ciclo aqui chamado de lisogênico, né? Gui, Oi, peraí, só um minuto. Entrar no ciclo lítico e é vice-versa. que não tá certo? aparecendo a lousa. Nossa, gente, desculpa. Você Nossa, tá compartilhando a lousa. valeu, muito obrigado. Só assim pra vocês falar também, né? Mas obrigado. Foi mal. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui. Eu desenhei todo o ciclo e ninguém falou comigo. Pronto, obrigado. Então tá aqui os dois ciclos que eu desenhei, né? O ciclo lítico aqui, tá certo? Que põe o DNA, estoura, e o lisogênico. Que o lisogênico vai acontecer o quê? O DNA viral vai ficar na célula e geração pós geração a célula vai ficar se replicando e vai ficar com o DNA viral. Ah, mas aí o vírus não sai, o vírus não vai ter função nem nada? Não, certo? Aí você pergunta, qual que é a vantagem disso? Né? Alguns devem estar se perguntando qual que é a vantagem disso. E antes, então, de responder qual que é a vantagem de um vírus ficar no ciclo lisogênico, eu pergunto antes disso, por que estamos aqui no mundo? Qual que é o sentido de estarmos aqui no planeta? Nós, seres vivos e até seres não vivos, que nem os vírus. Para que nós estamos aqui? Ana, eu sei que você sabe responder isso. Vai lá, fala pra gente. Deixa eu ver aqui. Gui, vi as imagens e lembrei sobre que basicamente isso que ajudou a descobrir que nosso DNA... Também, já vou falar disso, Paty. Beleza? Muito bom você ter adiantado isso. A gente já vai falar disso, tá bom? Muito bom mesmo. Mas vai lá. Qual que é a função de nós, seres vivos, aqui no planeta? Se a gente está
digamos assim, qual que é o sentido de nós, seres vivos, estarmos aqui do planeta, no planeta? Eu acho que eu já comentei alguma aula isso com vocês. Alguém consegue dizer para mim? Hein? Viver e amar a Deus. Deixando os amigos imaginários de lado. Vamos lá. O Newton falou evoluir. Perfeito, Newton. A gente está aqui para evoluir. Mas como que é essa evolução? A Erika acabou de falar, evolução espiritual. É nós elevarmos os espíritos. Não, para com essas baboseiras. A Ana falou, evolução e mutação. Gente, perfeito. Legal vocês estarem trazendo isso, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso, sobre evolução, sobre evoluir e tudo mais. No que consiste, então, esse processo de evolução? Vamos pensar que o processo de evolução, ele é longo, tá certo? E a gente só consegue ver ele numa visão geral, quando a gente vê a espécie num todo. Como assim? Você, né, tem um gene que ele vai manifestar uma característica em você. Se essa característica for legal, se ela tiver alguma vantagem, beleza, você consegue sobreviver, você vai passar isso para o seu filho vai ter essa característica, então você passou esse gene para o seu filho tem essa característica, ele sobrevive, ele vai ter o filho dele, que vai ter essa característica e sobreviver, e vai passar para o outro filho, e assim por diante. O que eu posso dizer? Que esse gene que manifesta essa característica sobreviveu. Sobreviveu ao longo de gerações, certo? Então o que acabou acontecendo? Ocorreu a evolução. A evolução é sobreviver geração pós geração, certo? A questão é, gente, se a gente analisar então desse ponto de vista, o que está acontecendo? O gene, tá certo? Ele está em cada ser vivo e ele quer ser passado adiante, tudo bem? E aí, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer de tudo para que essa característica que ele manifeste seja vantajosa, né? Se for, sobrevive. Se não for, já era. Foi extinto. Esse gene não existe mais na população. Esse gene não existe mais nessa espécie, certo? E isso é o básico da evolução, tá? E por que eu tô falando isso, gente? Porque se a gente parar para pensar, então, o que a gente precisa fazer? O que os seres vivos precisam fazer? Deixar descendentes, certo? Deixar descendentes geração pós geração. Quanto mais descendentes você deixa, quanto mais variações tem esses descendentes, por que é importante essas variações? Porque o ambiente pode variar. E se você tem um grande número de variações nesses indivíduos que estão aí, eles têm mais chance de sobreviver a alguma variação do ambiente. Vão morrer alguns e outros vão sobreviver, certo? Então a gente está aqui para deixar os genes, para passar adiante. A pergunta é, se a gente agora analisar esses vírus que ficam no ciclo lisogênico, vou compartilhar aqui a guia. Se a gente analisar esses vírus que ficam no ciclo lisogênico, pensa comigo, eles deixaram o material genético deles dentro dessa célula, essa célula foi se reproduzindo geração pós geração, e esse DNA, esse gene desse vírus, ficou lá, tá sobrevivendo. Perfeito, tá tendo cópias e mais cópias dele. Você pode falar que ele teve um sucesso evolutivo? Pode falar que ele conseguiu sobreviver? Se o gene dele tá lá, geração pós geração? Sim ou não, na opinião de vocês? Perfeito, Ana. Sim. Se ele conseguiu deixar o gene lá para ser reproduzido geração para geração, tá ótimo. Conseguiu sobreviver, certo? Eu acho que eu já citei esse livro para vocês e vou citar de novo, que é um livro muito bom. Ele chama O Gene Egoísta. O Gene Egoísta. Ele é escrito por um biólogo chamado Richard Dawkins, né? E ele tem uma puta sacada, é muito massa, é muito da hora, e ele fala em um mundo em que os seres vivos são apenas uma máquina para passar adiante o gene. É fantástica essa sacada, né? Mas enfim, olha só então esse DNA lixo, por mais que não tenha função no momento, ou que a gente não conheça, olha até a tirinha falando isso, né? Tá lá. O gene de um vírus no passado tá hoje, até hoje, nos seres vivos, até hoje, por exemplo, no ser humano, né? Então, por isso que a gente tem que 2/3
DNA lixo, que é esses 98,5%, é DNA viral. Beleza? E esse outro 1/3 do DNA viral, do DNA lixo, é possivelmente genes fósseis, e eu já vou explicar o que é isso, tá bom? Uma dúvida. DNA viral, conseguiram entender? Sim ou não? Conseguiram entender o que eu quis dizer com o DNA viral? Todo mundo, vai. Newton, Lana, beleza. Abner, Emily, Pati, Levi. Beleza. Tá ótimo. Bom, e genes fósseis, né? A Patrícia estava lembrando aí pra gente, então, né? O seguinte: o chimpanzé e o macaco, a semelhança. Foi tudo isso. Após sequenciamento de genes, né? A gente consegue analisar isso. Então, lembra que a gente já falou sobre árvore filogenética, né? Aqui a gente tem um ancestral comum, né? Ancestral comum. E aí ele deixou descendentes ao longo do tempo. Ao longo do tempo, esses descendentes foram sendo modificados, né? Foram acumulando mutações ao longo do tempo, até que tem o que a gente conhece hoje, né? O ser humano. Por aqui, ó. O humano, né? O chimpanzé. E o chimpanzé. Beleza? O que viria a ser genes fósseis? Digamos que aqui nesse ancestral a gente tinha o gene X e o gene Y. Beleza? Gene Y. Então, nesse ancestral, sei lá, o gene X produzia uma proteína. De novo, eu esqueci da lousa, foi mal. Nossa, eu tô ficando louco com essas lousas. Calma aí. Pronto. Pronto. Compartilhei. Olha aí. Então, a nossa árvore filogenética, né? Um ancestral comum aqui. Então, por exemplo, nesse ancestral você tinha o gene X e o gene Y. E digamos que o gene X produzia a proteína X nesse ancestral e o gene Y produzia a proteína Y. Tá certo? Esse ancestral tinha essas duas proteínas. E, com o passar das gerações, né, os descendentes deles foram herdando tanto o gene X quanto o gene Y. Certo? Tanto o gene X quanto o gene Y. Só que aí, o que acaba acontecendo? Que nem a Patrícia tinha falado, ao longo do tempo, né? Os indivíduos vão adquirindo mutações, e essas mutações vêm por quê, gente? Por causa disso aqui, ó. Por causa da replicação, né? Da duplicação do DNA. Quanto mais você copia uma coisa, né? Mais interferência vai ter. Alguém já brincou de telefone sem fio? O telefone sem fio, como que ele faz? Vai lá. Alguém já brincou de telefone sem fio? Se perguntasse gato mia, todo mundo já brincou aqui, né? Beleza, o Levi brincou de telefone sem fio. O Newton, claro, já brincou de gato mia. O Aleph também. A Ana, então, já, né? Mas, enfim, gato mia no escuro. Beleza. O que acontece com o telefone sem fio? Você fala uma mensagem, aí vai passando para outra pessoa, que passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, e assim por diante. Certo? Então, chegou no final, provavelmente, você tem maior chances dessa mensagem que você passou no início, né? Sair não exatamente como quem passou no começo. E o DNA vai ser assim. O DNA, ao longo das gerações, o que vai acontecer? Ele vai adquirindo mais e mais mutações. Qual que é o problema da mutação? A mutação é o seguinte. Tá aqui o nosso gene. O que pode acontecer? Pode acontecer, né? Eu vou até colocar aqui o nosso gene aqui, né? O nosso gene aqui. O que é essa mutação? Essa mutação é uma base nitrogenada que veio errada. É uma base nitrogenada que foi alterada nesse processo de duplicação. A pergunta é, gente,
Se eu altero uma base nitrogenada aqui, eu altero uma base nitrogenada aqui. Lembra lá dos códons? O que pode vir alterado? Um aminoácido. Pronto. Se eu alterei o aminoácido, eu alterei a proteína. Certo? E aí, essa proteína não estava definindo uma característica, uma função. Se eu alterei a proteína, ela vai definir outra característica. E isso que vai ser a mutação. Então, pensa comigo, ao longo do tempo, nessa escala evolutiva, nessa árvore filogenética que a gente fez aqui, o que pode muito bem acontecer, né? Então você tem o gene X e o gene Y no ancestral. Com o passar do tempo, esse gene Y foi adquirindo mutações e ele parou de ser funcional. Agora o ser humano, ele tem o gene Y com ele, só que o gene Y que ele tem não produz nada. É DNA lixo nele. E o chimpanzé, o gene X não produz nada. O gene X não produz... Eu pus um X aqui, né? Eu vou pôr uma bolinha e um zero. O gene X aqui no chimpanzé não produz nada. Vocês percebem o que então a gente está tendo? Genes fósseis. DNA que era alguma coisa no ancestral e hoje em dia não consegue ser nada na espécie atual. Tá certo? Então, por isso que a gente vê... Tá apresentando, né? Vou deixar assim mesmo. 1/3, então, dos genes que a gente tem, do DNA que a gente tem, né? 1/3 do DNA lixo, são genes fósseis. Beleza? Vocês conseguiram entender o que é esse DNA lixo, então? Quais são as hipóteses mais viáveis para esses DNAs lixos, gente? Sim ou não? Hein? Vai, galera, sim ou não? Só o Abner? Ana... Perfeito, o Newton. Os genes fósseis e aquele DNA viral não serve para nada. 98% do nosso DNA não serve para nada. Por isso que a gente chama ele de DNA lixo. Não serve para nada, 98% do nosso DNA. Tá certo? Tudo bem? E aí, a gente tem um outro nome, em vez de DNA lixo, a gente pode chamar de região hipervariável, né? Essa região hipervariável, né, é como se fosse uma... Como que chama? Impressão digital, né? Ela é variável de indivíduo para indivíduo. Cada indivíduo tem uma sequência exata, né, ou muito próxima um do outro, de DNA lixo, tá certo? Tudo bem, então, gente? Isso foi o que a gente descobriu, que a gente conseguiu responder sobre esses 98,5%. Tá certo? Tranquilos até aí, né? De boa? Fala aí, Levi, pode falar. Oi, Levi. Te chamou, Levi? Bom, eu vou continuando aqui. Ah, tá. Não, Newton, isso aí é um padrão para a espécie humana, certo? 98,5% da espécie humana, de DNA da espécie humana, é DNA lixo. Pessoas de outra etnia poderiam ser um exemplo de ser mais próximo. Como assim, Levi? Pessoas de outras etnias serão um exemplo de ser mais próximo. Na espécie humana a gente tem bem poucas variações de DNA para DNA, certo? Não sei se foi essa a pergunta, mas a gente tem na espécie humana bem pouca variação, né, entre um ser humano e outra. Tá bom? Bom, gente, é o seguinte. Só que aí, para a gente responder essa outra pergunta aqui, ó, se temos 25 mil genes, né, como produzimos 100 mil proteínas?
E a Lana já falou, né? Um gene produz mais de uma proteína, certo? E como que ele produz mais de uma proteína? É justamente com esse DNA lixo. É justamente por conta desse DNA lixo que a gente consegue fazer um esquema com a síntese proteica, né? E aí a gente vai voltar aqui para a lousa. Eu estou apresentando ainda, certo? Bom, vamos aqui um pouco. De novo, eu vou fazer aquele esquema lá, só que agora eu vou representar assim o nosso DNA. Eu vou representar de laranja. Laranja não. Pronto. E aí eu vou representar em verde o meu gene. Certo? Eu vou representar em laranja o meu gene. Ok? Então tá aqui o meu gene. Gene DNA. Ok? Bom, o que eu quero que vocês prestem atenção agora? Eu vou esticar aqui o meu gene, certo? Quando eu estico o meu gene, eu vou ter partes dele que é amarela e eu vou ter parte dele que é vermelha, que eu vou representar como vermelha. Então esse gene, né, ele vai ser dividido, eu vou dividir ele em duas partes. Parte amarela e parte vermelha, beleza? A parte vermelha, eu vou chamar ela de intron. Então veja bem esse nome, intron. A parte vermelha eu vou chamar de intron. A parte amarela eu vou chamar de exon. Certo? O que muda dos introns para os exons? Muda o seguinte, muda que os introns, né, são regiões de DNA lixo. Ou seja, são regiões que não codificam, não codificante. Ou seja, não codificam proteína. Certo? E exon é a regiões, né? Eu tô colocando aqui. Regiões codificantes. Que tem informação para fazer proteína. Tudo bem? Então, a partir daí, o que vai acontecer agora? A gente vai fazer a tradução, que a gente já falou da tradução, desculpa, a transcrição, certo? E o que a gente forma depois que a gente faz a transcrição? Quem lembra? Vai, gente. O que a gente forma depois que a gente faz a transcrição? O RNA mensageiro? Perfeito, muito bom. Vai formar o RNA mensageiro. Só que eu vou desenhar de outra forma agora o RNA mensageiro. Eu vou desenhar uma fita mais grossa aqui para representar o RNA mensageiro. Certo? Muito obrigado pela resposta. Então tá aqui. Só que agora é o seguinte, a gente não vai chamar ele só de RNA mensageiro, certo? Eu vou chamar ele, olha só agora, eu vou chamar de pré-RNA mensageiro. Então eu vou chamar ele de pré-RNA mensageiro, tudo bem? Essa fita que veio da transcrição é a pré-RNA mensageiro. E agora vai acontecer um fenômeno muito importante na espécie humana, chamada de, olha só esse nome, splicing.
Demais. É importante demais esse nome. Splicing. A gente já vai entender o que é esse splicing. Eu quero que vocês percebam o que vai acontecer depois que formar, que acontece esse splicing. Só um minutinho. Espera aí. Pronto. Olha aí, gente. Depois que aconteceu o splicing, o que eu formei aqui? Eu formei uma fita de RNA mensageiro maduro. Pronto. RNA mensageiro maduro. O que eu quero que vocês falem para mim? O que é esse splicing? O que consiste o fenômeno splicing? O que o splicing fez? Hein? Olhando o desenho que eu fiz, o que o splicing fez, pessoal? Vamos, galera. Eu vou ler aqui o que o pessoal tá falando. Ah, beleza. O Newton falou que fez uma seleção. A Lana falou que ele tira as partes que não codificam e o Aleph tirou os introns. Perfeito, gente. Isso aí. O splicing é a remoção de introns. É isso que acontece. Essa remoção de introns, certo? Isso que a gente aprende nas aulas normais, DNA, RNA, proteína, né? Isso é um resumo, tá certo? Na verdade, muitas vezes não chega a ser abordado esse splicing, tá certo? E aí já pula para o RNA maduro, o RNA mensageiro maduro, né? Mas entre o pré-RNA e o RNA maduro, você tem esse fenômeno de splicing, certo? Que é justamente isso, a remoção de introns. O splicing, ele nada mais é, nada menos do que a remoção de introns. Então, assim que ocorre o splicing, você vai ter um RNA maduro, e após você ter esse RNA maduro, aí vai vir a tradução, né? E vai ser feita a nossa proteína, que a gente já viu. Proteína. Beleza? Então, o splicing, né? É bom vocês saberem também que ele é exclusivo de organismos eucariontes, né? Então, o splicing ocorre nos eucariontes, beleza? Tudo bem até aí? Só vamos lembrar também que o que acontece? Isso aqui está ocorrendo no núcleo da célula. Isso aqui está ocorrendo no citoplasma. Ok? Vai, gente. Alguma dúvida por enquanto? Conseguiram entender o que é o splicing, então? O splicing ele vai ser a remoção dos introns. Ele vai ser quando é tirado os introns do pré-RNA. Assim que ocorreu a transcrição, é formado um pré-RNA com introns e exons, tá? E aí o splicing vem, né, esse fenômeno aí, ele acontece e são removidos os introns. E aí ocorre a tradução. Beleza? Tranquilos, conseguiram entender o que é splicing? Beleza? E aqui, olha, é o que a gente estava falando. Então você tem o DNA com exon e introns, certo? E aí você forma o RNA. Vem a transcrição, você forma o RNA. E continua aqui, ó, exons, o verde mais escuro, introns, o verde mais claro. Olha o que acontece aqui agora. São removidos os introns, certo? Por esse processo chamado splicing, e formam o RNA maduro, o RNA mensageiro maduro. E aí o RNA mensageiro maduro, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma.
certo? É isso que essa imagem está falando, beleza? Aqui tem um vídeo para vocês verem sobre como que ocorre, mais ou menos, né, em 3D aí, a remoção dos introns. As DNA is transcribed into RNA, it needs to be edited to remove non-coding regions or introns shown in green. This editing process is called splicing, which involves removing the introns, leaving only the yellow protein coding regions called exons. RNA splicing begins with assembly of helper proteins at the intron-exon borders. These splicing factors act as beacons to guide small nuclear riboproteins to form a splicing machine called the spliceosome. The animation is showing this happening in real time. The spliceosome then brings the exons on either side of the intron very close together, ready to be cut. One end of the intron is cut and folded back on itself to join and form a loop. The spliceosome then cuts the RNA to release the loop and join the two exons together. The edited RNA and intron are released and the spliceosome disassembles. Ó, esse em verde é o intron que foi removido. This process is repeated for every intron in the RNA. Numerous spliceosomes, shown here in purple, assemble along the RNA. Each spliceosome removes one intron, releasing the loop before disassembling. In this example, 3 introns are removed from the RNA to leave the complete instructions for a protein. Ó, o RNA maduro aí em amarelo. Beleza? Gostaram do videozinho? Pronto. Gente, preciso saber até agora, certo? Conseguiram entender o que é DNA lixo e o que é splicing? Vocês conseguiram entender esses dois conceitos? Splicing, DNA lixo e splicing? Perfeito. Então lembra disso, DNA lixo é a parte não codificante do nosso DNA. Tudo bem? Só que no ser humano, sucesso então, beleza. Você viu, Paty? Nem no Pandora eles ensinam. Não, brincadeira, acho que ensinam assim. Mas enfim, olha, tô falando o nome aqui, tá gravando. Bom, continuando aqui. Gente, aí é o seguinte, na espécie humana, certo? Tem uma habilidade, certo? É achada uma habilidade chamada splicing alternativo. O que significa esse splicing alternativo? Dá uma olhada então no nosso DNA. Você tem aqui o exon 1, o intron 1. Só que aqui não está representando o intron 1, né, o DNA lixo. O exon 2, o intron 2. O exon 3, intron 3. Exon 4, intron 4. E assim por diante. Beleza? O que é o exon mesmo? É a parte codificante. Beleza? Ocorre a transcrição. E aí você faz uma fita de RNA. Olha aqui o que você formou. Você formou uma fita de RNA com o quê? Com o exon 1, exon 2, exon 3, exon 4, exon 5. E entre eles, os introns, certo? Olha aqui, um intron aqui, intron aqui, intron aqui e aqui. Agora, o que está sendo representado nessa imagem? Em vez de ser formado, né, em vez de ocorrer apenas um splicing, o que está acontecendo aqui agora? Está acontecendo um splicing alternativo. Ou seja, uma célula, um gene, certo? Um segmento de DNA pode ocorrer mais de um splicing nele. Então dá uma olhada o que vai acontecer. Você pode remover todos os introns. Remove esse intron aqui, remove esse intron aqui, esse intron, beleza. Você fez uma proteína, um RNA mensageiro maduro, com o exon 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, você vai fazer uma proteína com a parte 1, 2, 3, 4, 5. Só que olha o que pode acontecer também. Pode ter um splicing que você remove o exon 3, por exemplo. Saiu junto com esse intron aqui e com esse intron aqui, o exon 3.
E olha só, se tem agora um pré-RNA que tem o exon 1, o exon 2, o exon 4 e o 5, certo? Lembra que eu falei? Se você altera um aminoácido, você já altera toda a proteína. Imagina se você altera uns par de aminoácido que tem aqui no exon 3. Altera mais ainda a proteína. Então, olha aqui, você tem a proteína B, certo? Olha um outro splicing que pode acontecer ainda. Um splicing que você remove quem? Você remove o 4. Aí você tem uma proteína que vai ser a partir da codificação do exon 1, 2, 3 e 5. Formou a proteína C, tá certo? Então, a espécie humana, ela tem a capacidade de fazer o quê? Esse splicing alternativo. Essa remoção de introns removendo exons, né? E isso é um dos 3 jeitos de proteínas que podem ter. Você pode ter muito bem uma proteína só com o exon 1 e o exon 3. Uma com o exon 2 e o exon 5. Uma com o exon 1, 2 e o 4 e boa, acabou. Olha só a quantidade de proteínas que você consegue formar com esse splicing alternativo. Certo? Conseguiram entender isso? De novo, olha, você tem o DNA, então, vou repetir. Você tem o DNA com os exons e introns, certo? Aí você forma um RNA com exons e introns, certo? O que vai acontecer? Splicing alternativo. O splicing a gente viu que é remoção de introns, só que pode acontecer o quê? A remoção de exons junto com esses introns e formar RNAs maduros diferentes. RNAs mensageiros que vão formar proteínas diferentes, porque você removeu introns junto com exons e formou proteínas diferentes. Tá certo? Esse é o splicing alternativo. Beleza? Bom, de novo, alguma dúvida, galera? Tranquilos? Vai lá. De novo, vou deixar lá na imagem e vou perguntar: alguma dúvida? Conseguiram entender o que é esse splicing alternativo? Sim ou não? Então, Newton, por enquanto, né, os humanos é certeza. Tem algumas outras espécies que são estudadas, mas assim que eu não pode afirmar ainda. Agora o ser humano é certeza. Tudo bem? Na verdade, várias outras espécies parece que fazem isso, mas o do ser humano é certeza, tá? E isso é o que a Lana respondeu quando eu perguntei por que 25 mil genes formam 100 mil proteínas. Aí a Lana falou, um gene pode formar mais de uma proteína. Como? Com esse splicing alternativo. Então vocês estão percebendo que esse gene aqui, esse segmento aqui, ó, daqui do começo até aqui, né? Ele conseguiu formar, no mínimo, que a gente está vendo aqui, 3 proteínas diferentes, certo? Então é por causa desse splicing alternativo que a gente consegue resolver isso. Tudo bem? Beleza, gente? Até aí eu quero saber de todo mundo. Ficou confuso? Tá tranquilo? Tá de boa? Ana, beleza. Abner, conseguiu entender? Gui, beleza. Levi, sucesso. Então, beleza, gente. Ok. Bom, aqui eu trouxe uma tabela para a gente comparar mais ou menos aí o tamanho do genoma de alguns seres vivos, né? E o número de genes que eles têm estimados, né? Então, por exemplo, olha só os que eu trouxe aqui. Você tem o Homo sapiens, certo? Você tem 3,2 bilhões de pares de bases no genoma dele. E aí você tem apenas 25, apenas, né? Entre aspas, 25 mil genes. Olha aí o camundongo, 2,6 bilhões, 25 mil genes também. 25 mil genes, certo? Olha a Hera, né? 100 milhões. Esse verme, ele é um nematóide, né? Ele é muito comum quando você vai estudar alguns genes, né?
é o Caenorhabit elegans, ou também chamado de C. elegans, né? É um nematóide. Olha só, 97 milhões. Você tem 19 mil genes. O que eu quero que vocês percebam, né? Vamos dizer que é o seguinte, em termos de complexidade, a gente pode variar muito de ser vivo para ser vivo, né? E se a gente for comparar a quantidade de proteínas, quanto mais complexo, provavelmente maior a quantidade de proteína que tem esse indivíduo, né? A questão é, olha só o ser humano, né? Ele tem essa quantidade de genes. O camundongo também tem. Essa era aqui, essa planta, também tem essa quantidade de genes. Só que o que vocês acham que permite a gente ter uma complexidade maior de proteínas? O Homo sapiens, por exemplo. O que vocês acham que permite o Homo sapiens, com esses 25 mil genes, né, ter uma complexidade maior de proteínas que, por exemplo, essa era aqui, né, essa planta, que tem também 25 mil genes? Os splicing alternativo, tá certo? Então aqui você tem também, para vocês conhecerem, a Drosophila melanogaster, né, a mosquinha de fruta, a levedura, o Saccharomyces cerevisiae, né, que são os fungos unicelulares que a gente já viu, bactérias do tipo Escherichia coli e até o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Então tá aqui os genomas deles, tá bom? Beleza, galera? Tranquilos até aí? De boa? Aguentam mais 20 minutinhos? Hein, gente? Aguentam mais 20 minutinhos? Beleza. Tá. Bom, a gente está falando aqui, então, também o DNA lixo, né? Que pode ser, como a gente fala, né? São hipóteses, certo? Bom, a pergunta é agora, como foi feito o sequenciamento do genoma, né? Então, nessa parte da aula, nesses 20 minutos finais aí, a gente vai trabalhar um pouco de técnicas do DNA, que a gente usa em laboratório e tudo mais com o DNA, tá certo? Então, a primeira técnica que a gente vai ver, certo? É a técnica de eletroforese. Como que é essa técnica de eletroforese? Ela foi desenvolvida, né, em 1937, tá certo? Antes aí da Segunda Guerra Mundial, por esse cara aqui, Arne Tiselius, né? E o que consiste essa eletroforese? É uma era, né, na época, uma separação de proteínas em meio líquido. Só que essa técnica foi aí aprimorada, né? E hoje a gente tem uma técnica para separação de fragmentos por tamanho de DNA, tamanho e peso de DNA. Então, o que você tem aqui, ó? Você tem uma placa de gel, certo? E nessa placa de gel, você coloca numa cuba. E aí, você coloca um líquido eletrolítico nessa cuba, certo? E aí, essa placa de gel, ela vai ter uns pocinhos aqui em cima. O que você faz? Você extrai o DNA que você quer analisar, seja de um animal, seja de um animal, de um fungo, de um vírus, né? Você coloca algumas enzimas que vão cortar esse DNA, vão cortar os genes que tem nesse DNA, e aí você põe a quantidade que você tem nesses pocinhos, certo? Aí você põe essa placa de gel você põe a placa primeiro de gel, depois você põe o DNA nesses pocinhos, tá? Aí você liga essa cuba. Vai ter um polo negativo aqui em cima e um polo positivo. O que vai acontecer? A gente vai falar que vai correr o gel. Essa placa de uma gelatina de agar, que a gente já falou disso, ela é extraída da alga vermelha, das rodófitas, né? Então, você faz uma gelatina, ela é toda porosa. E aí, o que vai acabar acontecendo com essa gelatina toda porosa, né? Vão começar a passar pelos poros os fragmentos de DNA que você cortou. E aí, forma um padrão dessa forma. E aí, você consegue comparar esses padrões. Para quê?
a gente já vai falar algumas coisas, né? Mas eu trabalhei num laboratório de genética na Unicamp, e tinha uma professora que ela extraía DNA de aranhas, borboletas, e outras coisas, corais, né? Principalmente da Mata Atlântica e da Amazônia, para comparar os padrões de DNA que esses animais têm. E fazendo essa comparação, você consegue montar uma árvore filogenética. E aí você consegue comparar os parentescos evolutivos deles, né? Então é muito da hora esse trabalho, certo? E aí é feita com essa técnica de eletroforese, né? Então a gente tinha que ir lá, macerar com nitrogênio líquido as amostras que a gente tinha desses animais, né? Aí você coloca umas enzimas lá que vão cortar tudo, chacoalha, faz um mix lá, depois você puxa e coloca nesses pocinhos, tá? Só para vocês terem noção, esse gel, ele corre em sentido do positivo, porque o DNA, ele tem uma carga negativa, certo? Então ele vai em direção ao polo positivo, certo? Lembra lá do fosfato que compõe a pentose, fosfato e base nitrogenada? Então o fosfato tem carga negativa. Ele vai correr em direção e vai deixando essa marca, esse arraste aí quando corre o gel, tá certo? Olha aqui o que eu falei para vocês. Então, primeiro você pega aqui essa gelatina, ela vem em pó, que é extraída das rodófitas, algas vermelhas. Você faz, então, essa placa. Você usa esse aparelho aqui, é a pipeta volumétrica. Então, você tem ali, você regula ela, calibra, né? Extrai as amostras que você tem e vai colocando no pocinho, tá certo? Coloca aqui e espera correr. Aí depois vai vir esse gel. Você bate uma foto numa máquina com ultravermelho. Infravioleta. Não. Ultravioleta. Caramba. Beleza? Aqui é um exemplo de como você vai cortando, né? E como que vai formar o padrão aqui, né? Quando arrasta. Certo? Conseguiram entender sobre a eletroforese, gente? Como que é feita a eletroforese? Então, o que é essa técnica de eletroforese? Sim ou não? Beleza. Aí é o seguinte, além do sequenciamento do genoma, onde mais é utilizada a eletroforese? Então, o genoma humano foi sequenciado com essa técnica, certo? De cortar DNA ali, aqui, correr, comparar e essas coisas. Onde mais vocês acham que é usada essas técnicas de eletroforese? Agora eu quero deixar para vocês. Onde vocês acham que é usada essa técnica de eletroforese? Hein? Ninguém consegue perceber onde pode ser usada esse padrão de DNA? Quando você pega DNA e compara? Olha o Levi, teste pós-fidelidade. Gostei, isso aí assistiu bastante João Kleber. Muito bom. Olha aí. Infelizmente eu coloquei essa foto aqui do ratinho, né? Porque ele foi um negacionista lazarento, que estava contra a vacina, todas essas coisas, e foi lá tomar vacina sem máscara. Sem máscara. Mas enfim, quando falar em ratinho, o que vocês lembram, gente? Do teste de DNA, do teste pós-fidelidade lá, né? Para saber de quem que é o filho. Então é usada essa técnica de eletroforese. Olha onde mais é usado. CSI. Quem já assistiu aí a série lá, CSI? Né? Para você comparar, achar os criminosos, comparar padrões de DNA, certo? E para montar as árvores filogenéticas, né? Para a gente tentar identificar os parentescos evolutivos dos seres vivos a partir da análise molecular. Então você monta uma árvore filogenética molecular e você vai tentando identificar os parentescos de acordo com o sequenciamento do DNA que você fez daqueles seres vivos, daqueles animais. Isso a gente falou na nossa primeira aula, naquela aula de sistemática lá, de árvore filogenética, certo?
Então é lindo por causa disso, essas técnicas, né? A gente tem uma técnica que chama DNA fingerprint. O que é esse DNA fingerprint? É impressão digital, né? Fingerprint, impressão, né, digital. O que é esse DNA fingerprint? Essa técnica foi desenvolvida aí por esse cara em 1983, Sir Alec Jeffreys, né? E aí ele começou a utilizar essa eletroforese para identificação de um indivíduo a partir de uma amostra de DNA, certo? E comparar os padrões, beleza? Ele tem até esse título de Sir aí, ganho pela rainha Elizabeth. Gente, onde que a gente consegue amostras de DNA? Mucosa bucal, então tem várias células soltas na mucosa bucal, na saliva de copos, garrafas, no bulbo de cabelos, de pelos, de estruturas, né? Bem na ponta, você consegue achar o DNA. Em sangue, em espermas e outros fluidos corpóreos, né? Então você acha células com o DNA. Só cuidado, quando cair perguntando para vocês, né, se no sangue você consegue achar DNA, às vezes você vai pensar, peraí, o sangue tem hemácias, e as hemácias não têm núcleo, então não tem DNA. Só que no sangue também tem outras células. Quem lembra outras células que a gente pode encontrar no sangue? Ninguém vai falar de novo, gente. Beleza, vou continuando então. Já que vocês não falam. Outra célula do sangue são os glóbulos brancos, certo? Que é de defesa do nosso corpo. A saliva, urina, fezes, às vezes pode descamar um pouco da mucosa que ela sai. Então, por exemplo, da boca, da uretra, do ânus, pode descamar algumas células e você encontrar essas células e retirar o DNA delas nesses fluidos aí, urina, saliva e fezes, tá bom? Enfim, tá aí essas amostras de DNA, tudo bem? E aí você vai formar uma placa desse jeito, um padrão desse jeito, né? Olha onde você usa essa técnica aí de comparação de DNA, em testes de paternidade, certo? Isso já caiu na FUVEST, e tem uma questão que é uma das minhas preferidas do Enem, que caiu em 2019, no Enem 2019, que foi linda demais, que misturou botânica com DNA, com genética, com essa parte de DNA aí, certo? Então, às vezes, eles dão um padrão para vocês compararem, certo? Olha aqui, eles pegaram essa parte do gel que correram de uma criança, certo? E pegaram o da mãe. O que tem que ter na criança? Você tem que ter padrões de genes que tem na mãe, bandas, a gente chama essas coisas de banda, né? Essas marcas, que tem na mãe e que tem na criança, certo? E, se não tem na mãe, tem que ter em outro dos genitores, ou seja, dos pais. Então, se você tem dúvida se é o pai, né? Você pega, então, e faz a comparação. Por exemplo, essa primeira banda da criança tem na mãe. A segunda banda da criança tem na mãe. A terceira banda aqui da criança não tem na mãe. Opa, tem nesse possível pai um aqui, certo? Vamos continuar para tirar a dúvida, né? Olha aqui, tem na mãe essa aqui e essa aqui. Opa, tá aqui, já tem duas bandas, bem difícil de não ser o pai, né? Enfim, é assim que vai comparando. Então, esse cara seria o possível pai da criança, né? Olha aqui também, às vezes você quer saber o filho, né? De qual pai, qual dos pais é o filho, mesma coisa. O padrão do filho tem que ter no pai e da mãe. Olha aqui, ó. Esse primeiro tem na mãe, ó, o filho 2. O segundo tem no marido. O terceiro tem no marido. O último tem na mãe. Beleza. Olha o filho 2. Esse aqui tem no outro homem. Opa, já não é do marido. Tá certo? Então é assim que a gente compara. Eu ia deixar para a gente analisar isso, mas já passamos muito tempo e vocês não falam nada também, então a gente continua.
Gente, essas duas aqui, elas são gêmeas, tá certo? Elas fizeram um cursinho com a gente em 2019. Inclusive, em 2019, a gente veio visitar a Unicamp de Portas Abertas, o UPA, que é quando a Unicamp vem e faz um evento que deixa os institutos, os laboratórios, né, aberto para mostrar como que é a Unicamp, como é o curso da Unicamp. E é legal demais, né? Então, a gente traz os alunos, quando tem, né? Esses 2 anos não tem por causa da pandemia. Aí essas gêmeas vieram, vocês não acreditam, elas se perderam no UPA, gente. Deu um trabalho. A gente começou a procurar elas, porque a Unicamp é gigantesca, né? Mas depois achamos elas. Enfim, elas eram gêmeas univitelinos, ou gêmeos monozigóticos. O que significa isso? Monozigóticos vem de um só zigoto, certo? De uma célula que se formou. Univitelinos, só tem um vitelo, né? Que é uma estrutura de alimento do embrião, tá certo? Então, os gêmeos univitelinos monozigóticos, eles são os que a gente chama de gêmeos idênticos. Elas eram gêmeas idênticas, tá certo? Quando a gente tem, então, gêmeos idênticos, não tem como diferenciar o DNA. Porque se você era um único zigoto, uma única célula, o que acabou acontecendo? Esse zigoto se dividiu em 2. E aí eles vão ser idênticos, porque vieram do mesmo zigoto, tá? Só não confunda a impressão digital. A impressão digital, ela é formada a partir da onde? Da ondulação do líquido amniótico. Então, você está na barriga da sua mãe, tem um líquido amniótico, e aí, com essa ondulação, vai deformando a ponta dos seus dedos e formando essa aqui. Então, não necessariamente, não, né? Não necessariamente. Não vai ser idênticas as impressões digitais de gêmeos, tá certo? Gêmeos univitelinos, beleza? Beleza? E como podemos conseguir uma grande quantidade de DNA, né? Essa é a última pergunta, tá certo? Hemoglobina, Ana, é a proteína dentro das hemácias, beleza? E proteína, ela não vai ter DNA, tá certo? O certo mesmo da gente achar DNA no sangue seriam leucócitos, tudo bem? Olha aqui agora, última técnica com DNA que a gente vai estudar, né? De fato, às vezes você tem pouca amostra de DNA e você precisa de mais DNA para comparar, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente usa uma técnica chamada PCR, né? Do inglês PCR, né? O que significa? Polymerase Chain Reaction, ou reação da polimerase em cadeia. E aí eu vou lembrar o que eu trouxe na primeira aula para a gente lembrar aqui. Olha o que é essa polimerase. A DNA polimerase. Olha aqui, ó. DNA polimerase. E o que a DNA polimerase faz, gente? O que a DNA polimerase faz? Ela duplica a quantidade de DNA, certo? Então é por isso que essa técnica chama Polymerase Chain Reaction, reação da polimerase em cadeia. A gente vai usar a polimerase para duplicar, para aumentar a quantidade de DNA que a gente tem. Tá certo? Quem fez isso foi esse tal de Kary Mullis. Esse Kary Mullis foi um bioquímico, tá? E com essa técnica, em 1993, ele ganhou o Nobel da Química, nessa categoria aí, justamente por desenvolver essa técnica, né? Que ela é muito usada em laboratório, em biologia molecular, tá? E ela é de extrema importância. Então, o que você vai fazer? Você vai amplificar o DNA que você tem, você vai amplificar a quantidade de DNA que você tem, né? Sobre altas temperaturas. O que você usa nela? Você usa uma enzima chamada Taq polimerase. Olha o nome. Taq polimerase. Essa Taq polimerase, gente, nada mais é do que a DNA polimerase de uma extremófila. A gente já falou de extremófilas, que são são arqueias, tá? Também em alguns lugares antigamente chamava de arqueobactérias. As arqueias
né, são organismos extremófilos, que vivem em condições extremas, certo? De temperatura, de salinidade, de pressão, de pH, tá bom? E tem uma extremófila, uma arqueia, que o nome dela é termos aquáticos. Termos aquáticos é daí que vem, né? O T, o A e o Q, por isso que chama TAC polimerase. Então, olha só, ela está acostumada a viver em fontes termais que a temperatura chega a 80 graus, 80, 90, certo? Então, o que os cientistas fazem? Eles extraem essa enzima dessas arqueias, dessas extremófilas, beleza? E eles colocam numa máquina chamada termociclador, que é essa máquina aqui, o termociclador, beleza? O que é feito nesse termociclador, né? Ele consegue chegar a temperaturas mais de 90 graus, beleza? E aí você coloca lá dentro essa TAC polimerase que vem num kit. Você pega as amostras de DNA que você tem, você coloca nucleotídeos, beleza? Lembra aqui que são os nucleotídeos? São as unidades formadoras das bases dos ácidos nucleicos, né? E você coloca tudo nesses recipientes, que são chamados Eppendorfs. E aí você coloca aqui dentro desse termociclador. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma reação em cadeia. Vai fazer ciclos e mais ciclos de aumentar a temperatura, baixar, aumentar, baixar. Justamente para que aumentar essa temperatura? Para romper as ligações de hidrogênio das bases nitrogenadas. Lembra que é uma dupla hélice e que as bases nitrogenadas elas ficam ligadas por essa ligação hidrogênio? Então é isso que vai acontecer. Você aumenta essa temperatura, eleva bastante para romper essas ligações, aí você abre o DNA e aí começa o processo de duplicação, né? Muitas vezes se pergunta, né? Nossa, mas não tem chance de contaminar a amostra que você tem? Tem. Mas uma coisa que ajuda muito a não contaminar é que cada kit que são comprados para fazer esses processos, eles vêm com uma estrutura chamada primers. Esses primers, eles são a primeira parte que vai se grudar no DNA para começar a replicação, para começar a grudar os nucleotídeos, tá? E cada ser vivo tem um primer específico. Cada amostra tem um primer específico, cada gene tem um primer específico, tá certo? E aí, no final desse processo, você tinha aqui uma fita de DNA, você tem duas agora, certo? Você tinha uma fita dupla, né? Aí você tem duas fitas duplas agora. Esse é o processo de PCR, feito por esse cara aqui, Kary Mullis. Beleza, galera? Tranquilos até aí? Conseguiram entender? Alguma dúvida sobre essa aula? Eu tenho um último vídeo para passar para vocês. É demais, é lindo demais, gente. No laboratório que eu trabalhei de genética, era muito gostoso fazer isso, né? Mas, enfim, é isso, tá? Eram essas técnicas de DNA que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né? E aí, quero saber de vocês. Gostaram? O que vocês acharam? Foi legal? Vocês já tinham visto isso em algum lugar? Hein? Falem comigo agora. E aí, o que vocês acharam? É mesmo, Lana? Conseguiu entender tudo, então? Você já tinha ouvido falar dessas coisas e tal? O Levi só revisou, tá? Acharam legal? Pessoal que é da Biológicas aí? Gostaram? Ana, Paty, já tinha ouvido? Da hora. Então, beleza. Que da hora. Fico feliz que vocês tenham gostado aí, então. É mesmo, Paty? Vai ver umas 5 vezes? Tá certo, gente. Muito obrigado, então. E eu vou deixar aí um vídeo para a gente assistir agora, para a gente finalizar essa aula, ok? Eu vou compartilhar, na verdade, aqui. É mesmo, Paty? Você não viu essa aula aprofundada? Ok. Deixa eu abrir no YouTube.
porque aí a gente consegue ver com o som. Vou compartilhar então aqui com vocês, calma aí. Então, prestem atenção nas legendas, vê se vai cair tudo que vocês viram aí nessa aula. Vocês estão escutando o som? Sim ou não, gente? Sim. Can amplify in vitro just as well. Just fix your tablet with a buffer and some primer. Nucleotides and polymerases too. Denaturing, annealing, and extending. Well, it's amazing what heating and cooling and heating will do. PCR, when you need to detect mutation. PCR, when you need to recombine. PCR, when you need to find out who the daddy is. PCR, when you need to solve a crime. Solve a crime. PCR, when you need to detect mutation. Detect mutation. PCR, when you need to recombine. Recombine. PCR, when you need to find out who the daddy is. PCR, when you need to solve a crime. Solve a crime. To all the scientists out there doing PCR, Biorad salutes you with the all-new 1000 series thermal cycling platform. 6 years of graduate school, and look at our boy now. Oh, Randolph. Now, I remember somebody that wasn't too different from this not too long ago. Enzyme, what you doing today? I said enzyme. Want to make DNA? I said enzyme. Show me your binding way. Let me mix you with some primers. Enzyme. Time to build a new strand. I said enzyme. 'Cause I know that you can. I said enzyme. These letters also spell Dan. All we need to get things started. It's just a little bit of GTCA. It's just a little bit of GTCA. I can build DNA. I can be a big star. You're the key to my PCR. It's right talking about enzymes. You have come a long way, but in my lab, demands are higher today. I said enzyme. Now it's time to go fast. We have got to increase throughput. Enzyme. I think I found what I need. It's an enzyme. It gives me much higher speed. It goes so fast. When it builds DNA, all we need to get it started. It's just a little bit of GTCA. It's just a little bit of GTCA. I can build DNA. I can reach for the stars. I can do faster PCR. To all the scientists out there doing PCR, Biorad salutes you with the all-new line of SoFast Super Mixes for real-time PCR. É isso aí, galera. GTCA, né? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado aí.
É demais, eu sempre me empolgo quando eu passo esse vídeo. E realmente, era isso. Acho que vocês conseguiram. A aula inteira foi só para mostrar esse vídeo no final. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite, uma boa semana aí para vocês. E tudo de bom. Ok, gente? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês nessa aula. Tá certo? Grande abraço e até sábado. Beleza, eu passo o link, já mando lá no grupo. Tchau, tchau, então. Boa noite, gente. Valeu.